Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte neste meio de semana do meio de fevereiro. Que coisa, hein? Muito bem, a gente começa antes, precisa falar do nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte, sempre com a gente. Luizão, aquele nosso soquinho maroto. Aê, Luizão! Gente da melhor qualidade, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E agora sim, a gente começa o programa de hoje falando de basquete. Amanhã, São José encara o Paulistano em busca da reabilitação no NBB 17, depois de uma derrota dolorida contra a equipe do Mogi. O Brunão esteve hoje pela manhã no treino da Águia do Basquete e bateu um papo com o técnico Regis Marrelli e você confere agora. As imagens são do topzera Ralf Siqueira. Solta, Matheus! Pois é, Vieira, a gente está aqui no Lineu de Moura, onde o São José faz os últimos ajustes para a partida de amanhã contra o Paulistano, uma partida que é de confronto direto, já que Paulistano e São José estão juntos aí, iguais na tabela de classificação do NBB. E para saber um pouquinho mais de como o São José vai se aprontar para esse jogo, a gente vai conversar com o técnico Regis Marrelli. Regis, como é que o São José vai para enfrentar o Paulistano aí nesse confronto direto? Boa tarde, Vieira, boa tarde a todos. O Paulistano é uma equipe extremamente aguerrida, né, com uma defesa muito forte, né, e tem como forte o rebote ofensivo, né, e é o melhor aproveitamento de 3 pontos da competição. Então a gente tem que tentar diminuir esse aproveitamento de 3 pontos, não dar a segunda chance, né, tentar evitar que eles peguem tanto rebote de ataque, né, e ser inteligente para jogar, porque é um time que busca o confronto, são muito intensos. E a tendência do jogador, conforme ele é pressionado, é individualizar. Então nós temos que fazer a bola correr, jogar rápido, temos conversado bastante. Espero que a gente consiga colocar em prática. Ontem o Paulistano perdeu para o Corinthians. O que esse resultado de ontem pode influenciar no jogo de amanhã contra o São José? Bem, com certeza o Paulistano, né, vai vir com tudo, né, vai estar em casa, vai vir com tudo, mas isso aí faz parte. Esse campeonato, eu falo que quem está entrando mais afim está ganhando jogos. Mais afim não que os outros não estejam, mas aquele que está um pouco mais, né, na intensidade, na pegada, acaba ganhando o jogo. Está muito embolada a tabela de classificação, né, para a gente subir ou cair está muito próximo, então todo o resultado é muito importante e todo jogo é uma final, então vamos amanhã com tudo para buscar essa vitória. O último jogo do São José foi uma derrota para o Mogi fora de casa, mas que o São José estava bem, estava até com o jogo na mão, né, enfim, acabou deixando a vitória escapar. O que dá para trazer de ensinamento também para esse jogo? Ser mais inteligente, né? Eu conversei muito na ida para Mogi. Mogi é um jogo extremamente difícil de jogar lá, mas a gente tinha que ser inteligente e é aquele jogo que você tem que ganhar. Você pode jogar bem ou mal, mas tem que ganhar. Nós estávamos 8 pontos na frente, faltando acho que 1,5 minutos por aí. Tomamos 3 bolas de 3, né? Teve um tempo meu que eu pedi para fazer falta, os jogadores não conseguiram fazer a falta. Tomamos uma bola de 3, fomos para a prorrogação. Então realmente a gente precisa ser mais inteligente e o Paulistano é a mesma coisa. Amanhã é muito importante a gente ser inteligente para jogar. Beleza, Regis, obrigado e boa sorte amanhã. Então, 7h30 da noite amanhã, São José, ou melhor, Paulistano e São José em São Paulo. O São José querendo a recuperação aí, depois da derrota para o Mogi, voltar a vencer no NBB. Seguimos com você, Vieira. Valeu, Brunão. Brunão lá, Brunão aqui. O Brunão esteve hoje lá no treino do São José. São José e Paulistano, Brunão, é um clássico já de longa data, já decidiram o Campeonato Paulista e ultimamente vem fazendo grandes jogos entre essas duas equipes. Uma ligeira vantagem nos jogos recentes aí para a equipe do Paulistano. Inclusive, na primeira fase, o Paulistano venceu, se não me engano, por 13 pontos de diferença, 75-62, ou algo parecido com isso, né? Jogo que foi aqui em São José dos Campos. E agora o São José busca dar o troco. Ainda se vier um troco acima dos 13 pontos, melhor ainda para o São José, mas é difícil. O jogo sempre é um embate complicado, São José e Paulistano, para ambas as equipes. Se fosse no futebol, seria um jogo de 6 pontos, né, para Paulistano e para São José. O São José que acho que vai ter um jogo, uma parada um pouco mais difícil do que teve contra o Mogi, né? A situação do Mogi talvez não seja tão favorável quanto a do Paulistano, então acho que o jogo
esse jogo do Paulistano vai ser mais complicado que o jogo do Mogi. O São José que teve chance de vencer o Mogi, esteve na frente do placar e, como o Regis Marrelli falou, por alguns descuidos ali na parte defensiva, o São José acabou perdendo o jogo no final, acabou deixando a vitória escapar mesmo, né? Foi mais a questão de deixar a vitória escorrer pelas mãos aí, o que não pode acontecer hoje, né? O São José hoje tem que estar mais atento defensivamente para que consiga a vitória, hoje não, amanhã, né? Para que consiga a vitória contra o Paulistano e aí dar uma subida um pouco, né? Deixar o Paulistano para trás e subir um pouquinho na tabela. Pois é, a gente vai ver a tabela agora, o Matheus vai colocar pra gente, você vai ver como é que tá tudo muito nivelado, tá tudo muito igual. Tirando as equipes lá em cima, que estão bem demais, ó, o Minas segue líder com 85,7% de aproveitamento e com 2 jogos a menos em relação à maioria dos clubes. O Flamengo em segundo com 76,2%, o Flamengo que demitiu, chegaram a um acordo, né? O Gustavinho de Conte não é mais técnico do Flamengo, parece ali que tem divergências com a nova diretoria do Flamengo. O Gustavinho não é mais técnico da equipe do Flamengo, é uma bomba aí no meio do basquete. O Gustavinho foi técnico recente da seleção brasileira e também do Flamengo, já estava lá mais de 6 anos. Gustavinho que inclusive fez vários confrontos contra o São José como técnico do Paulistano e depois ele foi para a equipe do Flamengo. Então, informação de agora pela manhã, Gustavinho não é mais técnico do Flamengo. Aí vem o Brasília, União Corinthians, Franca, Bauru, Pinheiros, olha só, Paulistano, tem o mesmo número de jogos, a mesma porcentagem, 12 vitórias, 11 derrotas, aí o o Paulistano, tanto o Unifacisa ficam na frente do São José, mesmo estando iguais ali na porcentagem pelo confronto direto. São José perdeu para o Paulistano e perdeu para o Unifacisa. Ou seja, um jogão de basquetebol amanhã lá no ginásio Antônio Prado Júnior, um ginásio mais acanhado, mas um bom ginásio para a prática do basquetebol. Esperamos que o São José volte a vencer. O São José que começou muito bem esse retorno, né, Brunão? Começou bem, né? Teve esse pequeno deslize, como a gente falou, por descuido ali, mas acho que esse time do São José está fazendo mais jogos bons do que ruins, né? Quando perde, pelo menos principalmente nesse retorno aí, nessa retomada do turno, é porque realmente é o descuido mesmo. Em off, o Regis falou que é importante ter vários jogos em sequência, né? Quando tem um hiato muito grande entre jogos, para eles acaba sendo ruim, então acaba tendo esse descuido, mas boa sorte para o time do São José. Quando você está vencendo, como é o caso do São José, é bom que tem um jogo atrás do outro, né, para aproveitar a boa fase. Quando você está perdendo, como era no início do NBB, aí é bom às vezes você dar uma parada aí para tentar minimizar as coisas. Mas faz parte, o campeonato é assim, o Regis sabe, é mais do que calejado em NBB, isso acontece, às vezes tem um espaço muito grande entre um jogo e outro, tem que se preparar da melhor forma possível. Sexta-feira, claro, dentro do Hora do Esporte, a gente traz todos os detalhes deste Paulistano e São José pelo retorno do NBB, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, tudo sobre o São José, a chegada do novo técnico, o Paulo Roberto, todos os detalhes. O Brunão esteve lá, ele vai contar tudo para você, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. A gente fala agora do São José Esporte Clube. Na última segunda-feira, a diretoria da SAF do São José apresentou seu novo comandante. Paulo Roberto vem aí, hein? Já está aí. O Brunão esteve por lá e vai trazer todos os detalhes para você. As imagens são do DJ Helder Soares. Solta, Matheus! Muito bem, Vieira Júnior, o São José apresentou o novo comandante aqui que vai estar à beira do campo para comandar o time no decorrer do Campeonato Paulista da Série A2. Até a gente já comentou no programa, o técnico é o Paulo Roberto Santos, ele tem 63 anos e chega na Águia do Vale para substituir o Moacir Júnior, que foi demitido, desligado do São José após a derrota contra o Juventus no último domingo lá em São Paulo, na Rua Javari. O técnico Paulo Roberto Santos, ele é conhecido como o rei dos acessos, porque já conseguiu 14 acessos em toda a sua carreira pelos times em que passou. Na apresentação, ele falou um pouquinho como foi o primeiro contato com os atletas aqui no São José. Nosso primeiro contato com o grupo de atletas, que foi hoje na apresentação, né, e na prática será a partir de amanhã, eu acho que só daí para frente é que nós vamos ter uma ideia formada daquilo que nós vamos precisar fazer. Nós sabemos que o tempo é curto, o Campeonato Paulista é dessa forma, você não tem nem tempo para treinar, depois começa a competição.
Então nós temos que procurar ouvir bastante o grupo, né? Conversar bastante com eles, trabalhar bastante o emocional deles, porque o momento, ele para mim não é desesperador, mas sabemos que não é um bom momento e nós temos que virar essa chave o mais rápido possível. Pois é, o Paulo Roberto também falou um pouquinho de como vai ser o papo com os atletas antes dos jogos, né? E como que ele vai fazer para poder motivar o time, para poder virar a chave do São José nessa competição no Campeonato Paulista da Série 2. Nós temos primeiramente passar confiança para o grupo dentro daquilo que nós temos para fazer nessas 7 decisões. Nós só melhoramos, nós só conseguimos atingir um patamar maior a partir do momento que nós nos conscientizamos que o momento não é bom. A partir do momento que nós temos essa consciência, principalmente porque são jogadores inteligentes, profissionais inteligentes, capacitados, já passaram em outras agremiações e mostraram isso, é a conscientização que o momento não é bom e que só depende de nós para que nós possamos virar essa chave. O novo treinador também comentou o desafio que é assumir um time com o campeonato andando. O campeonato já está aí na 8ª rodada, vamos para a 9ª rodada agora. Então ele comentou um pouquinho como vai ser comandar a Águia do Vale nessas últimas 7 rodadas que faltam. O treinador de futebol ele não pode escolher o momento para assumir uma agremiação. Às vezes você assume onde você participa de todo o planejamento e às vezes você assume numa situação como essa que nós estamos assumindo. Já assumimos algumas vezes, não muitas, mas já assumimos, né? E o grupo, nós conhecemos muitos desses atletas, alguns deles trabalharam conosco, outros nós conhecemos de jogar contra, de observar ele em outras agremiações. É um grupo realmente que foi montado, escolhido a dedo, jogadores qualificados, jogadores que têm plenas condições de dar a volta por cima dentro dessa competição. E a estreia do novo comandante do São José já acontece nesta quarta-feira aqui no Martins Pereira contra o Santo André. E o novo técnico, o Paulo Roberto, falou um pouquinho como vai ser, como ele já está pensando um time já, ou como ele vai pensar em trabalhar esse time já para quarta-feira com pouco tempo para treinar. Um jogo de 6 pontos. Isso aí também vai ser tema da nossa conversa com o grupo, porque é uma equipe que também vem aí brigando para entrar no G8, vem até de 2 bons resultados consecutivos e é uma equipe qualificada. Assisti pelo menos uns 3 jogos do Santo André, principalmente os 3 últimos, é uma equipe qualificada, uma equipe que nós sabemos que nós vamos ter que dar o nosso melhor para que possamos buscar o bom resultado, que é aquilo que nos interessa. E o executivo de futebol do São José, o Sidclay Menezes, e o CEO da SAF do São José, o Bruno Constantino, também participaram dessa coletiva de imprensa para a apresentação do Paulo Roberto e falaram um pouquinho como é que foi a negociação com o Paulo entre domingo e segunda-feira. A escolha do Paulo foi muito em função da experiência dele e do conhecimento que ele tem aqui, como vocês mesmos já sabem, né? Tem 14 títulos, então, ou seja, ele tem um currículo extremamente positivo. Nós já trabalhamos juntos em 2012, fomos campeões juntos lá no Paraná, então, ou seja, depois de 12 anos estamos nos encontrando aqui novamente. Eu acho que isso também foi um fator que contribuiu, né, pela relação que a gente já teve, pelo trabalho, pelo conhecimento que ele tem de futebol e eu, logicamente, juntamente com o Bruno e com o Oscar, a gente tomou essa decisão rapidamente para que a gente não perdesse mais tempo. E o Sidclay também comentou sobre a contratação do zagueiro João Pedro Ramos, que estava no São Bernardo e também que pretende aí estar procurando contratar mais 2 jogadores, né? Um meia atacante e também um centroavante para reforçar o elenco do São José nessa Série A2. O elenco não está fechado ainda, nós temos algumas vagas, hoje nós temos 3 vagas para ser complementadas ainda no elenco, trazer aí mais 1 ou 2 jogadores para que a gente melhore, não só a nível de opção também para o Roberto, mas que também que o elenco possa ser mais fortalecido. Pois é, Brunão, a gente sabe que a apresentação de um novo treinador não é a primeira do Paulo Roberto, né? Mais do que experiente, o Paulo Roberto está militando no futebol e como treinador há muito tempo, está assumindo um time numa situação que, como ele próprio disse, né, não é também desesperadora e tal,
Mas, óbvio, precisa chegar e precisa mostrar resultado, porque o campeonato é curto, tem só mais 7 rodadas e a gente vai ver já já, está tudo muito embolado. E eu acho que nessa chegada do Paulo Roberto, é como ele falou, é conversar com o elenco, saber como é que estão as coisas internamente, se está tudo bem, se o pessoal tem alguma diferença que já fale agora para resolver essas coisas e ganhar o jogo. 0-0 hoje para o São José é o que importa. Você vai jogar bem nas outras, aí são outros 500, mas hoje o importante é botar a bola na rede 0-0, garantindo os 3 pontos, é o que importa. A questão do São José no campeonato, a situação do São José do campeonato, a situação não é preocupante. Lógico, caiu algumas posições, mas o preocupante, na verdade, é que os jogos do São José, tirando o primeiro tempo contra o Taubaté e tirando o jogo contra o Ituano, que o Ituano é um adversário forte e o São José buscou um empate fora de casa contra o Ituano, tirando essas 2 partidas, o São José não provou a que veio, né? Venceu o Linense 3-0, mas também ficou aquela questão de vencemos, mas não convencemos, os outros jogos também foram assim, então o São José ainda não se provou, né? No campeonato, para a torcida e para a parte da imprensa também. Então, essa situação em que agora, na descendente, né, com 2 derrotas seguidas, uma delas em casa, que o Paulo vai ter que lidar para tentar erguer o São José. Mas a situação do São José, como eu disse, não é tão preocupante, porque se vence uma, já vai a 12, já cola lá em cima no G8, se vencer uma outra seguida, porventura, já vai a 15, já fica mais na parte de cima. Então, assim, a questão de que muita gente está falando, agora é brigar para não cair, isso não existe. Por enquanto não existe. A divisão de quem vai brigar para não cair, quem vai brigar para classificar, vai ficar mais para o final do campeonato. Um dado interessante é que o São José, em 8 jogos, ele balançou a rede apenas 3. Né? Então, 5 jogos sem fazer gols. É bem verdade que fez 3 no Taubaté, fez 3 no Linense e 1 contra o Ituano naquele empate. Os outros 5 passou sem nada, né? Então é um fato aí ao Paulo Roberto ter que tentar sanar isso daí e botar a bola na rede. O Brunão falou ali durante a sua matéria com relação à contratação de jogadores, o São José anunciou, né, inclusive foi falado, né, um reforço para a sequência aí da Série A2, trata-se do zagueiro João Ramos, de 21 anos, vindo do São Bernardo Futebol Clube, o São Bernardo que está aí na primeira divisão do Paulistão, né, o jogador é formado nas categorias de base do Grêmio, em 2023 conquistou o Gauchão com elenco profissional, além do Campeonato Gaúcho Sub-20 e o vice-campeonato da Copa do Brasil Sub-20 também. Em 29 jogos ele marcou 6 gols. Pelo São Bernardo ele disputou 13 jogos no Brasileiro da Série C do ano passado e o zagueiro João Ramos, ele fala aqui no Hora do Esporte sobre a sua chegada ao São José. Diz aí, João. Fala, torcedor da Águia do Vale. Meu nome é João Ramos, tenho 21 anos, sou zagueiro. Estou chegando ao São José para somar com muita dedicação, muito esforço para ajudar a equipe a alcançar os grandes objetivos. Eu acho que empenho não vai faltar para que a gente possa colocar o clube no lugar onde ele merece estar, que é na Série A1 do Campeonato Paulista. Tá aí, Brunão, chegou o zagueiro, 21 anos, um zagueiro jovem, mas que em princípio pelos números até que parece que vai bem e já tem experiência com o elenco profissional do Grêmio. E para compor o elenco também, né, o São José teve um problema logo na estreia, que um zagueiro machucou, enfim, problemas de contusão também que o São José está tendo aí com o elenco. Para compor o elenco aí, deixar o elenco extenso, ainda faltam 2 vagas, como o Sid Clay falou. Então, para ter opção aí para o Paulo ter opção para trabalhar. Matheus, coloca pra gente jogos de hoje da 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. 3 da tarde tem Oeste e Rio Claro, 7 da noite Ituano e Primavera, 7h30 Linense Ferroviária, Votuporanguense e Juventus. 8 da noite Santista e Grêmio Prudente, Taubaté e Capivariano, 15 de Piracicaba e São Bento, São José e Santo André. Classificação mostra esses clubes aí, ó, falhou. O 15 de Piracicaba é o líder, com 19, em segundo Primavera com 16, terceiro Juventus com 13, ó, pra você ver como é que tá tudo nivelado, ó. Com 13, Oeste com 13, Ituano com 13, Capivariano com 12, Grêmio Prudente com 11, Ferroviária também com 11. Vira a tabela, Matheus, pra gente dar uma olhada, Votuporanguense com 11, Taubaté com 10, Linense com 10, São José, 12º com 9, Santo André tem 8, ou seja, é confronto direto, não tem jeito, Santista ali na rabeira, São Bento e Rio Claro, se terminasse hoje, estariam rebaixados para a Série A3 do Campeonato Paulista. Rapidinho só para fechar, porque falaram que tem, né, mandaram avisar, né, que tem promoção hoje para os torcedores da Águia, então mulher não paga e o sócio Águia tem direito a um acompanhante também
na faixa. Ou seja, torcedor, não há desculpa para você não prestigiar o São José. A fase não está legal? Não está, mas é o momento de você mostrar o seu amor ao São José, prestigiar, dar o seu apoio também para o Paulo Roberto que está chegando e ajudar o São José a conquistar a primeira vitória do Paulo Roberto dirigindo o São José e, claro, o São José somar pontos dentro da tabela de classificação. Sexta-feira, todos os detalhes aqui no Hora do Esporte, que faz a última pausa do dia. Na volta, tudo sobre o vôlei e também o Joseense. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte falando de vôlei. O São José tem jogo duríssimo logo mais na Farmaconde Arena contra o time do Campinas pela sexta rodada do retorno da Superliga. O Campinas é o atual quarto colocado com 32 pontos e o São José, você já sabe, né? É o vice-lanterna da competição com apenas 11, não vence há 11 jogos, Brunão. Temo por mais uma vitória, mais uma vitória do Campinas e mais uma derrota do São José, né? Pois é, o São José aí que está numa sinuca de bico, não tá, tem que vencer, vencer por 3-0 pelo menos, 3-1 para pontuar, para tentar fazer 3 pontos e tentar chegar, encostar ali no time de cima, se não me engano é o Blumenau, né, que está acima do São José, mas a distância já é grande, enfim, o São José tem que pontuar todos os jogos agora e não dá para dar mole não. Tem que torcer pela derrota dos outros também, né? Você não depender só de você é complicado, né? Embora vai ter confronto direto e mesmo no confronto direto, o São José ainda fica atrás. Realmente é muito complicado essa equipe do Campinas que vem muito forte. Tem Bruninho, tem Maurício Borges, enfim, é jogo duro para a equipe do São José. E o técnico do vôlei São José, o Sérgio Negrão, ele fala aqui no Hora do Esporte sobre esse clássico, podemos chamar assim, contra o Campinas. Diz aí, Sérgio! Apesar do vôlei Renata não ser um adversário direto, é um time que está num outro nível, tanto de investimento quanto de atletas, tem atletas consagrados de seleção brasileira, e está vindo de um resultado muito bom. Ele ganhou do Minas recentemente, então é um time que está num momento muito bom, com a volta do Bruninho principalmente. É um jogo muito difícil, mas nós vamos jogar em casa, diante da nossa torcida, e eu espero mesmo sair com uma vitória. Pois é, Bruno, vamos dar uma olhada aqui na classificação, o Matheus vai colocar pra gente, a gente vai ver o Cruzeiro lá em cima, mais do que líder, né? Cruzeiro, 39 pontos, 2 derrotas apenas na competição, seguido pelo Minas, Praia Clube, os 3 mineiros liderando essa Superliga. Olha lá o Campinas, quarto colocado, 32 pontos, 16 jogos, 12 vitórias, 4 derrotas apenas, seguido pelo SESI, Suzano, Joinville e o Guarulhos. Fora da zona de classificação, o Goiás, o Blumenau é o 10º, o São José é o 11º e o Goiânia já foi, né? O Goiânia já deu o que tinha que dar, infelizmente, é muito difícil reverter essa situação. São José, ó, 7 pontos de diferença para o Blumenau. Situação cada vez mais vai ficando complicada, né, Brunão? Acho que, se não me engano, faltam 6 jogos aí para acabar o campeonato. Se vencer todos por 3-0, consegue beliscar até talvez a classificação, mas acho complicado, né? Para a classificação é bem complicado, agora é olhar mesmo para tentar aí surpreender e ultrapassar o Blumenau ou até mesmo o Goiás, enfim, para tentar se salvar, fugir das 2 últimas colocações. E naquela conta que o próprio Sérgio Negrão falou, né, de 5 vitórias para escapar, 6 para tentar se classificar, não entra o Campinas, certamente não entra o Campinas, ele próprio disse, não é um time de igual força com o São José, está num patamar acima hoje, então hoje a derrota é mais do que normal mesmo, a partida sendo na Farmaconde Arena. Enfim, quem tiver vontade, gostar do vôlei, vai ter atrações, vai ter o Bruninho, vai ter o Maurício Borges, jogadores ex-seleção brasileira, vale a pena prestigiar, vale a pena conferir para quem gosta de vôlei. Vamos torcer por uma vitória ou pelo menos uma boa apresentação da equipe do vôlei São José, tá certo? Bruno, mudando de assunto, voltando a falar de futebol, falando do Joseense, que encara hoje União Agrícola Barbarense, fora de casa, pela 6ª rodada da Série A4. O Joseense é o atual vice-líder da competição com 10 pontos. O Barbarense é o 8º com 7. Ou seja, é um confronto direto, né, Bruno? 3 pontos separam uma equipe da outra, mesmo com esse distanciamento de posição. Um é o 2º, o outro é o 8º, mas se o União Barbarense vencer, iguala o Joseense, que é o vice-líder. Portanto, jogo de 6 pontos, jogo de confronto ali de igualdade. Direto.
E o Joseense que ainda não venceu fora de casa, né? Empatou contra o São Carlense 1-1 e acabou perdendo no finalzinho para o São Caetano também. Enfim, é mais um estímulo para o time do Joseense. O time do Joseense que está bem encaixadinho, foi muito bem contra a Penapolense, 3-1, venceu com propriedade. Os jogos que fez, até mesmo quando perdeu para o São Caetano 2-1 no finalzinho, teve chance de ganhar. Por bobeira de perder gol embaixo do gol, acabou não saindo com a vitória naquela partida. Então o Joseense, acho que é um jogo bastante igual, um empate para o Joseense fora de casa está de bom tamanho também, porque pontua, enfim, pontuando em casa, vencendo em casa e pontuando fora, aí consegue a classificação. Essa é a matemática que todo técnico gosta, né? Vencer em casa, 3 pontos fora, 1 fora de casa, 3 pontos em casa, 1 ponto fora. Essa é a matemática para se classificar e se der para beliscar mais 2 fora, melhor ainda. Jogos da sexta rodada, Matheus, coloca pra gente. Hoje, 15 horas, Jabaquara e Paulista, Matonense e Taquaritinga, União Barbarense e Joseense. 7h30, Penapolense e Colorado de Caieiras, Inter de Bebedouro e Nacional já é às 20 horas, assim como Barretos e São Carlense, Audax e Vossa em São Caetano e Araçatuba. Classificação mostra o seguinte: Paulista líder 100% de aproveitamento nesta Série A4, seguido pelo Joseense, Araçatuba que dividem ali a segunda posição, mas o Joseense pelos critérios de desempate fica na vice-liderança, seguido por Inter de Bebedouro, São Caetano, Barretos, Colorado de Caieiras e União Barbarense. Olha só, ali ó, União Barbarense está errado essa pontuação, que União Barbarense tem 7 pontos, não tem 4. Aqui só uma correção, aqui ele tem 7, não 4 pontos, mas é isso, o Joseense vai até Santa Bárbara do Oeste, a terra de José Rico, que era torcedor fanático lá do... A Iana também, nossa produtora, morou lá há muito tempo. É verdade, a Iana é rei de Santa Bárbara do Oeste, que beleza. Vamos torcer por uma vitória e sexta-feira todos os detalhes aqui no nosso Hora do Esporte, que está chegando ao seu final. Vambora, Brunão? Vambora, então. Brunão, um grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora do Esporte com você. Te aguardo na sexta-feira para a gente fechar a semana e, claro, informar todo mundo sobre os esportes da nossa cidade. Foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte e sexta-feira estaremos de volta com o resultado do São José, do Joseense, do vôlei São José, do basquete, enfim, tá recheado o programa de sexta-feira, não perca. Nossa, o programa vai estar tinindo na sexta-feira. Luizão, aquele abraço, hein? Aquele nosso soquinho maroto. Como é que traduz tinindo, hein, Luizão? Fala pra mim. Fala aí, tinindo, como é que é? Ah, tinindo, beleza, não entendeu. Segue o... Vamos que vamos. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na sexta-feira, claro, pra gente fechar a semana e te deixar muito bem informado sobre os esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.